Estavam, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, bem claro. Tudo bem. Então, bom dia, que esse dia seja mais um na nossa construção de espíritos imortais, vivendo as nossas lutas, né? Travando tudo isso na construção de um bem maior, onde a dia estamos construindo esta fé, que um dia teremos ela com muita segurança, sabendo que somos o espírito imortal e que tudo que nós estamos vivenciando faz parte desta construção. Todos nós, amados, queridos pelo Pai, tendo essa oportunidade para poder testemunhar esta fé em Deus e em nós. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe, que esses espíritos de luz, nosso querido Dr. Erma e a falange que com ele trabalha, nos inspire, nos intuam, que as nossas palavras sejam de consolação, de amor e de paz a todos nós. E aí, o estudo, né? Está lá no capítulo 19, a fé transporta a montanha. E aí a gente já ouviu falar, essas montanhas, que não é fisicamente, são as lutas do dia a dia, são os obstáculos, né? São todo esse conhecimento, todos os caminhos que já trilhamos e que ainda vamos trilhar mais. Então, na hora que nós somos convidados a testemunhar, não é que a gente vai dar testemunho na televisão e na internet, não. Nós damos esse testemunho de fé a Deus e a nós. E é essa espiritualidade que cuida de nós. São nos momentos difíceis e que é fácil a gente dizer que tem fé, quando tudo está correndo tranquilo, que está difícil no planeta Terra, né? Está todo mundo sempre... Não estamos passando por muito aprendizado. A gente procura trocar até os nomes, dificuldade por aprendizado, porque quando a gente leva o nome para dificuldade, nos deixa muito mais sofridos, né? Não acreditando até que exista solução. E quando a gente diz aprendizado, é uma questão de esforço e determinação de cada um de nós, de buscarmos, né, aquilo que a gente já pode entender e compreender. Porque é muito interessante quando Jesus diz lá para os seus discípulos e que deixa para nós: se tiveres a fé de um tamanho, de um grão de mostarda, direis a ela, né? Mostrar, aliás, de um grão, ele não pede que a gente tenha uma fé enorme. E até porque a mostarda é considerada uma das sementes menor. Ou seja, se tiveres a fé em Deus e em ti, você caminhará sem medo, com respeito e buscando seguir essa lei. E sabe que não é uma lei de facilidade. Essa lei se cumprirá para cada um de nós. E que nós possamos buscar nesses estudos, nos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus já nos trouxe tudo o que a gente precisava conhecer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o guia e modelo. E nós fugimos dos seus ensinamentos. E aí buscamos as facilidades. Buscamos aquelas pessoas que chegam e dizem: dá 3 pulinhos que isso aqui vai passar. Toma um banho assim. Não estou questionando ninguém, cada um com a sua fé, tá? Mas para o espírita, ele já sabe que a fé não se transmite, não se herda, é construção. E que todos nós, temos essa condição, porque foi dado pelo Pai a todos nós a mesma condição. E aí, na para começa assim:
Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Tendo se aproximado, nada encontrou, apenas folhas, folhas, porquanto não era tempo, olha lá, vamos nos prender à palavra tempo, né? Não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que os seus discípulos ouviram na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: Mestre, vê como a figueira que amaldiçoaste ficou seca. E Jesus lhe respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, todo aquele que disser a esta montanha, tira-te deste lugar e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, e ele o verá efetivamente acontecer. Isso está em Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14, 20 a 23. Então, a gente pega essa citação aqui, né, do Marcos, do apóstolo Marcos, e vamos imaginar a personalidade de Jesus. Jesus jamais amaldiçoaria nada nem ninguém. Jesus é amor. Então, tudo que emana dele é o melhor. Ele jamais iria amaldiçoar. Aí a gente pega para o lado do tempo. Era tempo de figo? Não. Então, mas Jesus aproveita para nos dar uma belíssima lição, para nos mostrar que, diferente daquela figueira, nós temos sentimento, nós temos pensamento, nós temos vontade. Né? Mas ele pega, como ele estava naquele caminho, naquele momento, e para que a gente pudesse entender melhor, ele usa essa figueira e nos mostra. Então, estava seca, por quê? Vamos imaginar lá a questão do tempo, né? A estação que estava. Não era tempo daquele figo brotar, dar o fruto, das flores. Quando vai passar pelo momento de mudança, a gente vê as árvores. Elas ficam com as folhas secas, cai, os galhos também. Tem árvore que fica depenada. Aí daqui a um tempo ela ressurge, folhas novas, com flores, e os que têm fruto vão dar os frutos. Então é no seu tempo. E Jesus vai fazer esse alerta para nós, nos mostrando, né, o nosso tempo de obrar. Então, recebemos os ensinamentos e ele não pode ficar guardado em nós. Temos que compartilhar, temos que vivenciar. Não basta só conhecer, é preciso transformar em ação. Então, Jesus nos dá uma belíssima aula. E aí, quando ele diz, tendes fé em Deus, em verdade vos digo, que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te desse lugar e lança-te ao mar. E isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá. Ele o verá efetivamente acontecer. Então, isso, vamos trabalhar a questão, primeiramente, humildade. Quem somos nós sem Deus? Nada. Então, a primeiro momento, colocar a nossa fé em Deus. E quando eu coloco a minha fé em Deus, eu vou orar. Vou fazer a minha prece. Aí a gente lembra da oração que Jesus nos deixa de modelo, o Pai Nosso.
Pai, seja feito a tua vontade. Querer, até eu quero isso, mas o Senhor sabe o que é melhor. Porque, na verdade, se nós formos buscar, né, satisfazer as nossas vontades, como nós estaríamos? Então, tudo que se processa em nossa vida é para nos educar, não é para nos castigar e nos fazer sofrer. Os sofrimentos foram construções que nós fizemos nas escolhas erradas que tivemos no nosso encarnações passadas e até nessa encarnação mesmo. Né? Quantas vezes a gente para pensar, e a gente fazendo um trabalho lá na obra social, né, que vai ser o encontro em julho, e aí a gente perguntou o que foi, o que já mudou dentro de você do primeiro dia quando recebemos, né, a mensagem de que não podíamos sair, tá circulando, que deveríamos ficar em casa, né? O que foi, como é que nós processamos até agora isso? De revolta, de mágoa, de ressentimento, de ira, né? De rebeldia. A gente vê muitos aí fazendo isso. Mas nós, que nos dizemos ser espírita e que temos um estudo que vai nos esclarecer, nós ainda não somos seres superiores, mas estamos caminhando na nossa evolução. E aí, como raciocínio, porque a fé, ela trabalha em cima do raciocínio. A fé espírita, não é qualquer fé, né? Mas aquele que diz, olha, faz isso que vai dar certo. Primeiramente, eu tenho que saber o porquê eu vou fazer aquilo. Por que essa pessoa está me encomendando fazer isso? Tenho que perguntar para mim mesma, para que eu quero isso? O que isso vai me ajudar? Porque a gente tem que entender tudo que nós buscarmos fazer, né? Pedir, temos que, primeiramente, colocar em análise. Isso vai ser bom para mim? Só para mim? Porque tudo que a gente fizer tem que ser não só bom para mim, mas para todos. Seja no grupo familiar, seja no grupo profissional, seja no social e até mesmo no religioso. Tem que ser para todos, não só para uns. Olha, se fulano fizer assim, essa turma aqui vai se beneficiar. Não é essa turma aqui, não. Tem que ser para todos. A lei de Deus é para todos. Não é para um número só. É para toda a humanidade. E aí a gente vai se questionando. Então, vamos lá, voltar um pouquinho no item 6? Só um pouquinho para a gente continuar. Quando fala sobre o ponto de vista religioso, né? Porque a gente, por muito tempo, nós não vamos julgar nem criticar, porque nos serviu. Hoje nós estamos nos apropriando de outros conhecimentos, mas nós trazemos, né, situações já vivenciadas no passado e que hoje nos beneficiam e que a gente diz, eu não quero mais isso. E aí Kardec diz que é onde fala da fé religiosa, da condição da fé inabalável. E diz, sobre o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Aí a gente já começa a ver que isso aqui já não serve mais para a gente. Porque a doutrina espírita não tem artigo de fé. Ele está falando aqui das coisas materiais, aonde nós colocamos nossa fé em uma imagem, em uma música, em alguma coisa que se torna até místico. Então, para nós já não serve mais. Essa fé tem que ser uma fé constituída dentro de uma lei que me leva a pensar e a raciocinar. Aí eu vou lá nos atributos divinos. Vou buscar. Deus é bom, é justo, é bondoso, é misericordioso, né? É onipotente, onisciente, é único, e vai por lá. Se está dentro desse padrão aqui, então, essa fé é uma fé raciocinada e ela está direcionada para quem pode me conduzir. Então, aí agora eu vou transferir essa fé também para mim.
Porque eu não posso só ter fé em Deus e não fazer nada. Eu tenho que ter fé em Deus e fazer as coisas. Por isso que dizem, né? O próprio Evangelho diz, fé sem obras é morta. Então, se temos fé, temos que ter obras. Aí a gente vai buscar aonde é que eu estou inserido nessa situação, na construção, para fazer algo, para mostrar essa minha fé. E não ficar só, eu sei disso, sei o Evangelho todo, sei o livro, não sei nada, tá, gente? Sei o livro dos Espíritos, sei todas essas questões. E aí? O que você está fazendo com tudo isso? Aí vem uma notícia, como nós recebemos, né? Dessa situação que ainda vai prolongar um pouco mais, porque, na verdade, não é só a questão de uma vacina que vai vir, que já está aí, que muitos já estão tomando, recebendo ela, que vai mudar essa situação. Não. Esse momento é um momento de grande reflexão. É um momento que Deus, por nos amar, nos concedeu a todos, que não foi a alguns, foi geral. Todo o planeta. Pensar, não se ver como ponto inicial de tudo. O ponto inicial de tudo é Deus. Né? Mas nos ver inserido como essa criatura criada por Deus para fazer algo grande, começando no pequeno. E Jesus exemplifica para nós muito bem. Ama a Deus acima de todas as tuas forças, de todo o teu coração, de toda a tua alma, mas ao próximo como a ti mesmo, igual. Né? Então, esse momento que nós estamos vivenciando é isso. É essa construção do amor a Deus e do amor ao semelhante. O amar ao semelhante é aceitá-lo, não o erro dele, mas o espírito. E ajudar, sem julgar, sem criticar, não importa em que posição ele está, que intelectualidade ele tem, qual a sua nacionalidade, sua religião, não. Ele é filho de Deus. Ele é criatura divina como eu. E que adentra de tempo em tempo na humanidade, quando encarnamos. Vivendo experiência para poder trazer, não só para si, mas para todos aqueles a quem o Pai permite que esteja ao seu lado. E aí, nós vamos, né, quando se fala lá na religião, olha lá na questão 838. Kardec pergunta aos espíritos: qualquer crença é respeitável, ainda que seja notoriamente falsa? E os espíritos respondem: qualquer crença é respeitável quando é sincera. A condução, a prática do bem, as crenças condenáveis são as que conduzem ao mal. Então, quando nós levamos nosso pensamento, o nosso sentimento em oração, que não precisam ser palavras rebuscadas, não precisa ser um monte de palavrosos, nada disso. É o sentimento. Externar, né, esse sentimento ao Pai. E o nosso querido, o nosso Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, quando ele fala fé, esperança e consolações. Por quê? A fé ela é acompanhada, ela não é solta. Né? A fé ela constitui com outros sentimentos. E ele diz, a fé é a confiança do homem nos seus destinos, o sentimento que o leva na direção da potência infinita. Quem é a potência infinita? Deus. Né? É a certeza de estar seguro no caminho que conduz à verdade. Então, essa é a fé que devemos desenvolver em nós. Ele vai falar mais adiante de uma fé cega, né?
E ele vai trazer, né, ele vai falar da fé religiosa, ele vai falar dessa fé que transporta montanhas, né? Mas tudo obedecendo à lei. Existe a lei da atração, da repulsão, tudo isso. Existe a lei da reencarnação. Sem ela, nós não poderíamos construir nada. Nascia, morria, não teríamos continuidade. E aí, para que tanto esforço? Para que eu vou construir isso? Para que eu vou ser bom? Para quê? Não tem necessidade. Mas não, é bem diferente. E aí é questão de raciocinar. E aí, todas as religiões podemos desenvolver a fé, porque é coisa íntima, é de cada um. Aí eu lembro que há muitos anos atrás, né, bem muito tempo, eu era católica, e eu tinha uma fé. Eu, graças a Deus, eu tenho uma questão que eu acredito em Deus. Eu acredito muito nele. E aí, a minha irmã caçula, morando em Natal, veio passar final de ano comigo, e a gente estava na minha sogra. Quando foi uma determinada hora, ela tinha arranjado um namoradinho, né? E ele foi embora, e ela foi deixar ele lá no carro, no portão da casa da minha sogra. E aí, foi na hora que estavam comemorando, e tinha um policial que estava na casa lá dos parentes, na rua, e na hora que começaram a soltar fogos, ele deu tiro para o alto. Imagina, uma rua com as pessoas que se costumavam se confraternizarem entre os vizinhos, né? A alegria, festa, é o nascimento de Jesus. E tudo isso. Aí vem alguém da lei, que era um policial, né? Que deveria conhecer as leis dos direitos e tudo, não. Ele dá tiro para o alto. Uma dessas balas cai na perna da minha irmã. Ela bem novinha, olha a responsabilidade minha. Na perna. E ele não foi pior, porque a porta do carro do namorado dela estava aberta e ele amorteceu. Teve mais duas adolescentes que também foram atingidos. E um desses adolescentes era sobrinho do dono lá da Boca, que tinha próximo de nós. Quando essas notícias chegam rápido, desceu, todos eles armados, para pegar o policial. Nunca vi tanto carro de polícia na nossa rua, lá em Benfica, perto da CADEG, como nesse dia. E naquela hora, quando eu vi a situação, aí já botou minha irmã dentro do carro, já foi para o hospital, e eu comecei a orar. Eu tenho fé, porque São Sebastião, ele não só é da Igreja Católica, é o Espírito de luz que trabalha com Jesus. E aí, naquela hora, eu nasci no dia dele, né? Então, eu aprendi a construir. Aí eu pedi, em nome de Deus, que São Sebastião pudesse interceder pela minha irmã no atendimento médico. Olha só, 24 para 25. No Hospital Salgado Filho, e teu parente, seja quem for, ser atendido imediatamente. E quem é que estava de plantão lá? O noivo da minha sobrinha. Ele estava fazendo residência e naquele dia ele estava de plantão. Quando ele vê, ele a reconhece, reconheceu a família, né? Aí foi aquele corre para lá e para cá. Eu sei que, para encurtar, os médicos, no outro dia, falaram que não podia operar porque ia deixar ela aleijada. Que esta bala ela estava ainda percorrendo a musculatura da perna. Eu sei que foi uma coisa. E eu pedi, São Sebastião, que se for da vontade de Deus, que a minha irmã pudesse voltar a andar. Eu sei, gente, isso foi no dia 24 para 25. No dia de dezembro, no dia 20, eu estava com ela entrando na igreja dos Capuchinhos. Ela com a perna engessada, já operada, tá? E aquilo, né? A fé, naquele momento, ainda estava também nas coisas materiais. E eu mandei fazer uma perna de cera e levei com ela. Mas o que é que fez isso se movimentar? Primeiro, o mérito da minha irmã. Começou pelo mérito da minha irmã. E, antes de tudo,
a misericórdia de Deus. E o meu sentimento que eu emiti ao Pai, ao amigo espiritual São Sebastião, e aí houve todo um trabalho que a gente emana nossos pensamentos, nossos sentimentos para o éter. Como diz, né? O universo conspira ao nosso favor, mas eu entreguei na vontade do Pai. Então, naquele momento, a minha fé, ainda como católica, mas eu tinha o quê? Eu tinha esse sentimento, né, profundo no respeito a Deus. Seja feito, Pai, a tua vontade. Então, para a gente não criticar, não julgar a religião de ninguém, cada um está no seu momento. A gente tira por nós, como espírita, na hora do passe. Quando a pessoa a quem a gente vai dar, ou seja, nós o médium, passista, ou seja, até o paciente que está ali para tomar o passe, né? Que vai dos dois também. Não é só o médium que está ali no trabalho, que ele está sendo instrumento da espiritualidade. Porque, de repente, também, o médium que está à frente ali, atuando no passe, se ele está distraído, se ele não vai unir a tua vontade, o sentimento de fazer o bem ao outro, a espiritualidade toma conta, anula ali, até o fluido do médium, para agir. E se essa pessoa que está para receber, ela está conectada com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, ela vai receber. Né? Tudo é feito uma avaliação, que para nós, a gente para avaliar demora, né? A gente questiona isso, aquilo. Não, para Deus, para a espiritualidade, são coisas bem rápidas. E aí, vamos perguntar uma coisa. O que constitui a fé? Constitui em quê? Então, essa fé, ela tem que ser constituída no bem. Tudo que eu vou fazer não é só para o meu bem, é para o bem de todos. Não é só pensar em mim, eu tenho que pensar no todo. Então, tomara que essa vacina chegue, já chegou, tá aí, e que minha família toda seja vacinada. Todos. Todos têm que ser. Se assim tem que ser. Todos. É para todos, não é para alguns. E aí, nós vamos buscar, desculpa, que eu vou buscando aqui, né? E a gente vai estudando, a gente vai pegando. Doutor Erma, no volume 1, lá na mensagem mensagem 10, ele fala a tranquilidade da fé. Foi tirado do capítulo 5, item 18, que vai falar, né? Esse capítulo, ele vai falar de quê? Bem-aventurados aflitos, ele está falando de dor. Ele está falando de sofrimento. Mas aqui, lá no 18, ele está falando da questão... Espera aí que a gente se enrola tudo, mas chega lá. O bem e o mal sofrer. Da resignação, né? Temos que ter resignação diante das nossas lutas. Estou lá doente, oro, não consegui a cura. Saber porque é para o meu bem. Eu fui cometida pelo vírus esse vírus aí, Covid. Fiquei 22 dias de cama. Graças a Deus, não precisei ser internada. Tive para ser internada, mas eu orei, eu pedi muito, porque na minha intuição, assim, comigo, vinha sempre uma coisa: se eu for internada, eu não volto. E aí, eu orei, minha filha cuidou muito bem de mim, meus 2 filhos, né? Porque a gente não pode nem receber ninguém. E o médico, através graças a Deus, desses canais que a gente usa, né? Medicando, fazendo tudo. E aí eu coloquei, mas é interessante, eu não estava com medo de morrer. Mas eu dizia assim: Senhor, se chegou a minha hora, que eu possa partir, né, em paz. Mas se ainda eu tiver oportunidade, é porque o Senhor quer que algo mais eu faça. Foram dias aí bastante complicados,
mas sobrevivi, gente. Graças a Deus estou aqui, grata e querendo cada vez fazer mais e mais junto a Jesus, junto a todos aqueles que me buscam. E aí, olha aqui o que aí, bem e mal sofrer. Estava sofrendo, mas sabendo que é para o meu melhoramento. Porque a gente tem que ter uma coisa, todos nós que estamos passando por isso, não foi aqui agora não, gente. Quando nós estávamos lá preparando a nossa encarnação com os mentores, a gente sabia que ia passar por isso. E quando a gente recebe as informações, todo o aprendizado, todo o ensino dessa doutrina, é para quê? Para vivenciar. É para consolar, né? Porque quando ele fala lá que quantos e quantos, usa, doutor Bezerra diz que muitos têm o conhecimento, né? Usam palavrosos para os outros, né? Mas quando chega na sua hora, ele esmorece, ele não consegue. Então, às vezes a gente diz assim, é fácil, né? Falar, educar filho dos outros é ótimo, educa o teu. Aí quer dizer também, se educa. Olha, tá no meu currículo, isso eu vou ter que passar. Agora, como eu vou passar é que é diferente. Aí o nosso querido doutor Erma diz assim, as almas amigas, almas boas, a vida é um constante lutar. Eles já estão dizendo que é constante. Sai dessa achando que chegou aqui e que o vírus vai passar e que tudo vai voltar ao normal. Que normal? Qual era o normal nosso? Essas guerras que a gente vê entre facções, entre famílias, esse egoísmo, esses que querem o que tem e querem muito mais, tirando daqueles que nada têm. Isso é paz? Não. Isso ainda nos mostra a condição em que nos encontramos. A vida é um constante lutar, dificuldades, tropeços, luta, sempre. Para o homem, algum está sendo isento delas. Ou seja, nenhum homem está isento delas. As lutas, as dores, criatura alguma está longe delas. As lutas, as dores, ninguém pode delas fugir. As lutas, as dores. Entretanto, para todos aqueles que conservam a fé no coração, a certeza no amor de Deus, existe um fato importante. A crença traz a paz. A paz propicia o entendimento. O entendimento facilita a comunicação entre os espíritos. Desse modo, para entendermos exatamente como estão aqueles que se foram para o além, é preciso que haja, de alguma sorte, o entendimento em nosso coração, com gritos, com aflições, com desesperos, corta-se o laço que liga o nosso sentimento aos dos outros, ou seja, silencia, harmoniza-se, confia para também ser ajudado, porque eles estão em torno de nós, querendo nos ajudar, mas nós, a maioria das vezes, não permitimos, pelos desesperos que nós temos, porque nós somos muito imediatistas. Queremos as coisas aqui e agora. E o esforço que nós estamos fazendo para mudar essa situação? Pouco. Então, vamos aprender a esperar no tempo de Deus, a vivenciar as dores sem desespero, aproveitando elas para nos reeducar e sermos seres melhores. Aí ele diz, aprende a amar, a respeitar, a entender a Deus. É o grande caminho que temos por trilhar. Assim, diz os Espíritos, para aqueles que perderam seus filhos, para os que perderam os seus entes amados. Quando a dor estiver grande, quando a luta for maior, não deixem de chorar. A lágrima é importante e bela. É compreensível nos momentos dolorosos, mas a dor nunca pode ser
um instrumento de inquietação. Olha lá. A dor bem vivida, a lágrima bem vertida, representam o equilíbrio para a emoção de ser. Lembrem-se disso. Seja sempre cristãos. Seja bons seres que vivem, que pensam, que sentem, que choram, mas sempre com Jesus. Então, como vê, quando buscamos, que temos ajuda, jamais estamos só. Eles dizem isso para a gente o tempo todo. Mas aí é baseado em quê? É nessa fé que nós temos que construir. Aí nesse mesmo, aqui, lá no item 9, quando é Kardec, tá? Quem disse para nós? Ele diz assim: a figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Dos oradores, que por isso eu não sou oradora, né? Eu estudo um pouquinho e compartilho com vocês. Mas aqueles inflamados, eu penso muito. Antes de adentrar numa reunião, eu sempre peço a Deus, a Jesus, ao mentor espiritual do trabalho, a meu anjo guardião, que me ajudem para que eu seja esse intermediário, que eu seja um bom instrumento para transmitir para o outro mensagens de amor, de paz, de luz, de ânimo, de coragem, e mostrando que o que nós passamos, tudo está de acordo com essa lei de amor, de atração, né? E aí, buscar sempre não trazer o meu personalismo, eu peço muito, mas sim usar a doutrina, trazer Jesus, porque é Ele, o nosso modelo, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso condutor. Ele, direto para o Pai, ele diz: Pai, nenhum das minhas ovelhas se perderão. Eis que eu trarei todas e entregarei a ti. Então, a gente tem que ter certeza. Jesus fez uma promessa e a doutrina espírita está cumprindo. E aí diz mais... Oi. Oi. 5 minutos, minha amiga. Ah, meu Deus. Ah, uma pena. Então tá. Tudo bem, mas é assim mesmo. Até porque a gente não tem a pretensão de falar tudo, nem pode, né? E aí, para ser uma fé raciocinada, uma fé verdadeira, ela tanto é clara, tanto na sombra quanto na claridade. Não existe essa coisa, não. Aqui ela assim, não, em todos os lugares. Kardec falou, fé verdadeira é aquela que enfrenta frente a frente, a verdade. Então, e a gente não tem que ter pressa para provar para ninguém nada, porque antes de tudo, temos que provar a Deus e a nós mesmos, não é para o outro. Nós não temos que ter essa preocupação. Temos que, sim, ter a preocupação de sermos melhores, de vencer a nós mesmos. E aí, mais uma vez, né? Vamos com o doutor Erma. Peguei só o nosso como é que se diz? Patrono, né? Aí ele diz assim, ó, lá no fechar com ele, né? Ele diz assim para nós: prezado, eu não vou falar a citação evangélica, que está lá no capítulo 19, que é o de estudo nosso, no item 2. Ele diz, mas eu não vou falar essa parte, eu vou falar o que o doutor Erma está nos trazendo. Prezados irmãos, lembrando o teor da mensagem de hoje, dizemos ser necessário manter a fé, a certeza absoluta de que será pelo trabalho no bem que conseguiremos vencer as dificuldades que a vida apresenta para todos os homens ligados à terra. A fé permitirá que o homem trabalhe mais e melhor. A fé permitirá que o homem enfrente as dificuldades da vida com segurança e equilíbrio. A fé permitirá que a doença seja recebida como a companheira educadora, e não como a manifestação do desagrado de Deus ou de decomposição orgânica. A fé faz com que o homem seja capaz de enfrentar as lutas da vida
com o mesmo ânimo e com a mesma disposição de sempre. Nos lares cujo interior possua alguém com fé, ainda que haja lutas íntimas com filhos, com os pais, entre esposos, entre irmãos, haverá também a vitória do equilíbrio, da serenidade, os lares balançados que abrigam em suas intimidades alguém com fé. Verão também ser vitoriosa a posição de pacificação que deve existir em alguém. Enfim, irmãos, a fé fará com que o homem atravesse o mar revolto, que é a existência da maioria dos homens, encarnados com paz e serenidade. As dificuldades serão vencidas com a confiança em Deus, com o exercício do bem e com o trabalho em torno da caridade. Todos os problemas que a criatura atravessa terão solução espontânea através de uma posição firme de fé que esta adote. A fé liga o homem a Deus. Em uma vez ligado a essa potência divina, as soluções surgirão naturalmente. Aqueles que desejam vencer dificuldades e lutas, procure a força de Deus, procure-a com fé, e ela lhe responderá. O apelo seguirá adiante. A resposta virá em seguida. Com fé, portanto, saibamos enfrentar o novo ano que trará muitas alegrias e muitos trabalhos, algumas angústias e muitos problemas, mas todos os que mantiveram a fé em Deus e nos seus amigos espirituais podem ter a certeza de que sairão bem toda essa espreitada que é o ano que se inicia. Que a bondade de Deus e a bondade de Jesus permaneça junto de todos e que esse novo início de reuniões e tarefas apareça aos olhos de cada um como um divino recomeço das atividades no bem. Que Deus nos ajude a todos, leve-os de volta aos seus lares, trazendo-lhe muita paz. O abraço do Erma e de todos os demais guias espirituais da casa que estão no ambiente, protegendo-os e sustentando. Fiquem com Deus. Essa mensagem foi recebida 3/1/1987 e que é tão atual, né, gente? E antigamente nós íamos para a casa espírita, retornava ao nosso lar. Agora, olha a benção. A casa espírita está em nosso lar. Os amigos espirituais que o doutor Erma falou, que estavam nos sustentando, nos protegendo, estão juntos de nós. Estão aonde nós estamos com o pensamento que nós elevamos. Então, a fé seja vivida por nós, na confiança em Deus, nesta espiritualidade e em nós. Façamos a nossa parte. Choramos, mas que as lágrimas não sejam de mágoa, de revolta, de ressentimento, seja do pedido de força, de coragem, de ânimo, de determinação para vencer a nós mesmos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.